E aí tá aí o Rariza Ar pela primeira vez aqui no programa, como nós tínhamos combinado, né, Pedro? Agora, uma curiosidade minha, há alguma maneira de tu reconhecer um extraterrestre assim, de carne e osso, digo, por já ter um conhecimento... Em carne e osso, osso. Encarnado aqui na Terra, depende muito, se ele quiser ser reconhecido. Se for um alfa cinzento, pode ter a minha característica, assim? Pode. Tá disfarçado? Esses aqui tinham características humanas aqui na Terra. E os reptilianos? Também. O que tem maior número, reptiliano ou alfa cinzento? Aí é complicado, porque são uma base de 3 a 4 raças que perseguem a raça humana. Tá? 3 a 4 raças que perseguem a raça humana. Já vem de longe isso, desde o planeta Capela, antes do planeta Capela, eles vêm perseguindo a raça humana. Tá? Por causa dessas viagens temporais e das gravidezes que foram feitas nesse processo. Então eles surgiram e a partir daí eles vêm perseguindo a raça humana, dizendo que o planeta é deles, que a área é deles. Então eles podem realmente fingir. Tanto que a questão assim, ó, dos espíritos mais tipo Exu, Pombagira, essas coisas, eles têm uma ligação direta com essas raças. Tá? Então muitas vezes eles são usados para fazer o mal. Mas como um instrumento. Como um instrumento. Todos eles são com instrumento. Tá? Depende tu havia falado uma vez aqui no programa sobre a evolução desses espíritos da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Por que fazem matança? A matança é justamente para tentar aliviar esse vampirismo que eles têm. Por isso que eles não evoluem, eles não vão evoluir. Não podem. Eles não têm como evoluir. A necessidade deles é o sangue. Eles precisam do sangue. Então eles vão continuar matando. Quer dizer que o sagrado mesmo que nós temos, visível a olho nu, é o sangue. O sangue é a coisa mais sagrada que nós temos no corpo. Porque quando uma pessoa morre, aí é muito curioso isso, mas depois que a pessoa morre, imediatamente ela fica, parece exângue, né? Ela fica como se estivesse totalmente sem sangue nenhum. É que a tendência, exatamente, a tendência do sangue é se fechar. Ele encolhe. Por quê? Porque ele vai perdendo a energia aqui. Então quando ele vai perdendo a energia aqui, ele vai tentando encolher. Até que ele desaparece. E uma outra pergunta só existe como uma pessoa ser e depois descobrir que é, ou a pessoa que é de outro planeta sabe que é assim? A árvore da vida, ela tem um grau de consciência limitado. Então o que vai acontecer agora com a passagem do Hercólobos aqui na Terra vai ser isso. As pessoas não sabem quem são, tá? Então, quando esse planeta passar por aqui, ele vai ativar a árvore da vida das pessoas. Então, quem é alienígena vai se perceber alienígena. Quem não é, não vai ter a menor noção. Quem não é o quê? É da Terra mesmo. É terráqueo. Foi criado aqui. E aí, então, esse Hercólobos vai levar muita gente com ele. Muitos espíritos. Vai haver um puxão realmente. Um puxão muito grande. Praticamente 2/3 da raça humana vai desaparecer. Ele seria como uma espécie de aspirador cósmico. Uma espécie de imã, né? Ele vai atrair as pessoas. As pessoas? As pessoas. As pessoas. Ele vai atrair aquilo que é ruim no planeta. Ele vai puxar, porque o Hercólobos é um planeta prisão também. Só que é uma prisão pior do que a nossa. Porque lá já existe várias outras raças também. Quando as pessoas forem para lá, elas vão se encontrar com essas outras raças. E aí vai ser um terror. Vai ser um terror. A coisa lá é... Mas não seria mais ou menos o que aconteceu em nível da chegada, por exemplo, dos homens, dos seres de Capela na Terra há alguns milhares de anos? Só que eles vieram com uma boa vontade, né? Eles vieram fazer uma colônia, eles vieram construir uma colônia. E aí, como a colônia degenerou, eles transformaram a Terra num planeta prisão. Pedro. Tem mais participações aqui, ó. Como ele explica a relação dos animais com a gente que se comunicam? Pergunta o Carlos de Canoas. As pessoas que se comunicam com os animais. Seria isso? Eu acredito que... Não está bem explicada a pergunta. Como é que é? Só deixa eu achar aqui. Como... Peraí que agora eu perdi, são tantas aqui que foi, mas como explica, seria o contato que tem de entender o animal, seria... Exatamente, é uma sintonia, eu já fiz isso com gatos e cachorros.
que sabem perfeitamente quem nós somos, né? E vem coisas que nós não vemos. Exatamente. Até projeções mentais, como eu fiz com um gato. Eu estava na casa e na frente da minha casa, do outro lado da rua, tinha um gatinho sentado na soleira da porta da casa da vizinha. E eu projetei um cachorro. Como gato e cachorro, não, teoricamente, não, ele ficou com medo e saiu do lugar. Uma pergunta, se nós estamos num ambiente que nós percebemos que que começa a haver muita briga, a pessoa está começando a se irritar, estamos vendo que ali o bicho vai pegar, e daqui a pouco tem uma arma, daqui a pouco pode até acontecer uma tragédia. Nós temos capacidade, condições de emocionalmente ou espiritualmente harmonizar? Temos. Eu já fiz isso também. Dentro de um ônibus. O sujeito ali na saída da Cavalhada, com a Eduardo Prado, perto do Sensação, ele brigou com o motorista, ele estava assim, mas furioso, porque ele passou da parada. E ele ficou furioso com o motorista e a coisa ali ia degringolar em vias de fato. Uhum. Eu simplesmente rezei o Pai Nosso e baixei uma luz branca em cima dos dois, em cima de todos os passageiros do ônibus, para acalmar todos os outros. Acabou a briga. O Pai Nosso, projetado com uma luz branca descendo da cabeça para os pés, harmoniza o ambiente. O Pai Nosso, quer dizer que o Pai Nosso é uma grande mantra. É um mantra. Mais poderoso de todos. Não tão poderoso, mas ele aqui no nosso plano ele harmoniza bastante se a pessoa souber usar. Porque ele tem várias passagens, várias partes que correspondem aos chakras do corpo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e aí vai por diante. Uhum. Então, se a gente puxar isso com uma luz descendo pela cabeça das pessoas, a gente harmoniza o ambiente. É uma das formas como a gente tem para se proteger da presença dos alfa cinzento. Tu ocupa a tua mente com o positivo, com a visualização, com a oração, com o vigiar. E aí o ambiente se harmoniza. Aqui o Kojanik, ele manda parabéns pelo programa, adoro vocês. Também o Gilberto parabeniza, diz: Bia, tens a gravação? Ele quer o material, diz ele. Nós vamos, vocês, quem quiser pode acessar no blog, eles estão aqui. .blogspot.com, acredito que depois do programa aqui eu já vou colocar para download e para audição. Bia, nós temos algo muito maior, que é o amor e a fé e a esperança. E isso nenhum alien nos tira. Sandra. Correto. A harmonização do sentimento mais puro de amor, de piedade e de perdão é a coisa mais poderosa que existe. Nenhum alien desses negativos consegue chegar perto de uma pessoa que está harmonizada. Com o amor, né? Com o amor. Que é o antídoto. É o único antídoto que a raça humana pode usar contra o ódio é o amor. Era o que o Jesus usava, né? Então ele tinha virtude, ele tinha uma energia tão poderosa que ele curava as pessoas só no toque. A pessoa tocar nas vestes dele já se curava. Tem até a passagem daquela mulher que acreditava tanto que tocou e Jesus, ninguém estava vendo. Exatamente. E ela tocou e daqui a pouco ele só sentiu. Quem é que tocou em mim? Quem é que pegou energia? E aí perguntou para os seus discípulos quem é que tocou em mim, e ninguém sabia, ninguém tinha visto. Mas ela sabia e ela se acusou, né? Ela estava de joelhos e tocou no vestido dele. E ela se acusou e disse: eu toquei, mas ele tinha sentido por quê? Porque a energia, ela é sutil, mas ela se movimenta. Ela se movimenta. Para quem tem e sabe que tem e que pode utilizar ela, ele sente direitinho a movimentação da energia. Ele é capaz de sentir, com essa sensibilidade de Jesus, ele é capaz de sentir uma pessoa morrendo lá na Austrália. Que é o caso do sentimento que a mãe tem com o filho. Exatamente. É uma ligação, assim, a raça humana toda está conectada. Uhum. Toda. Não tem um pedacinho de espaço, né, como tu estava falando, que não haja conexão um com o outro. Uhum. Daí vem o filme Matrix e vem a árvore da vida conectada em todos. Nós temos capacidade de fazer telepatia, de sair do corpo, de entrar na casa de uma pessoa, que é errado, sem autorização, sem permissão. Errado. Aí é falta de ética realmente. Né? Foi contado aqui um assunto nesse sentido, que um sujeito saiu da casa e entrou na casa do outro. Lá, tu tá sentado no sofá, tu falou isso, tu fez aquilo. Isso aí já é uma coisa errada. É ausência de ética cósmica. Essa é falta de ética. Isso é uma das coisas primárias que a gente aprende, a ética cósmica. Tem que haver respeito. A palavra mais básica para isso é respeito.
Se tu não tem invasão da tua privacidade, tu não pode invadir a privacidade dos outros. Agora, tu poderias... É possível construir um disco voador? Perfeitamente. Nós poderíamos construir um Já disco... está com toda a tecnologia em cima da Terra para construir. Não constroem porque os cientistas ainda não conhecem o campo unificado e a terceira geometria. Aliás, essa é uma das coisas fantásticas da natureza, do universo, é a geometria sagrada, né? E dentro, pelos ensinos que eu recebi como piloto de disco, a coisa é assim, ó. Tu conhece o campo unificado, ele te dá autorização para a terceira geometria, para tu poderes fazer a viagem temporal, e dentro dessa terceira geometria tu alcança a quarta geometria, que aí tu tem acesso à vida eterna. Que é a geometria sagrada. É a geometria sagrada. Tudo no universo é feito de geometria, não é matemática. A matemática vulgar é geometria. É incrível, né? A matemática ela só vai como apoio, mas ela não Mas chega ela tá ao em nível. tudo também. Ela está em tudo, claro, mas ela não chega como a geometria. A geometria alcança muito Que mais. a geometria é o desenho eterno. É o desenho correto, é praticamente o plano de Deus. É uma coisa fantástica. 10 horas com 54 minutos, Rádio Caiçara, hoje é dia 23 de agosto. Que mês de agosto, hein? Deus que me perdoe. Primeiro a gente tem quase 40 graus de temperatura e agora... São as mudanças que estão ocorrendo no planeta. E provavelmente não vai ser esquentado. Tu lê aqui muitas vezes aquele ano de 2070, mas não é bem assim. A visão que eu já tive, que eu já fui transportado para lá, é totalmente diferente. O oceano vai ser praticamente calcinado e vai haver uma névoa, tipo aquela cerração que nós temos aqui no sul, que tu só vai poder enxergar 20 metros à frente. E aquilo vai perdurar muito tempo, vai matar as plantas, e aí é que vem a questão do canibalismo. Não tem nada a ver com aquela falta de água. Vai ter muita água, mas água contaminada. Pessoas feridas. Eu Nem desci... conta. Nem conta. Que o ouvinte pergunta em relação do tamanho do corpo com perispírito. O corpo material é o corpo material. É aquilo que a gente enxerga. Teu corpo é teu corpo. Tá? O perispírito é um campo energético que existe em volta do corpo. É a aura. É um ponto de ligação entre o espírito. Vamos dizer assim, toda aquela aura que a gente considera como energética, tá? Ela é que faz a ligação com o espírito. O espírito não tem fronteira. Tanto é que aquela imagem do hospital onde o Chico Xavier teve é só uma bola de luz entrando pela janela. Então o espírito não tem forma. Mas o perispírito é um campo energético da presença da matéria na matéria. Então o teu corpo está aqui e tu tem um campo de energia, que nem o ímã. Tu tem um ímã e tu tem um campo magnético. Porque tem algumas filosofias, por exemplo, como a filosofia Una, que é a minha preferida, de todas as que eu já conheci, essa é a minha preferida. Nós temos uma ligação com o fio Aca, não é? Essa é a fio de prata? Isso, exatamente. o fio Aca. O fio de prata é a ligação de todos os processos, né? Uma espécie assim de concentração. Ele tem um triângulo abaixo do umbigo, tá? E ele faz a ligação direta com o espírito. Cortado esse coisa aí, a pessoa morre. O espírito se liberta. Então vamos nos organizar para fazer um disco voador? Custa caro, mais de 700 milhões. Bom, mas tá aí então, não é? A primeira apresentação aqui do Hari Tem tempo Zar. Foi? Nós não temos mais tempo, nós já temos 10h57, podemos mais umas 2 ou 3. Tá, não, é que a ouvinte Liliane Ananda, ela diz aqui, ó, bom dia. 3 semanas antes de saber que eu estava grávida, eu vi em sonhos Sirius, nem imaginava quem é. Ele colocou uma estrela dourada na minha mão direita e 3 semanas após descobri que estava grávida. Depois conto os outros, são fantásticos esses sonhos de Sirius. Ela foi... Ela teve contato, né? Não contato, ela foi engravidada. É uma criança especial. O filho dela é uma criança especial. Não são todas as que estão nascendo nesses últimos anos? Pois é, eu faço parte daqueles que são as crianças índigo. As precursoras. Foram logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a nascer. Mas agora está sendo colocada a criança cristal aqui na Terra. E a partir daí vai começar a surgir crianças luz.
são muito mais poderosas do que essas. Porque a degeneração da raça humana que vai acontecer agora é terrível. Daí porque a passagem do Hercólobos vai ativar esses que estão presentes. Pedro. Tem mais ouvintes aqui, Bia, mais participações. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui, sim. Como explicar a leucemia? Pessoas que precisam receber sangue, tem a ver com alfa-600? Não. Isso é uma degeneração do sangue por causa da deficiência da energia aqui. É uma deficiência. As pessoas com síndrome de Down ou autismo podem ser de outro planeta? Não exatamente. Não exatamente. Eles não vêm aqui para fazer uma deturpação da própria estrutura. E tem mais um. Bom dia. Para que viriam seres para curarem se Deus, que tudo pode e tudo vê, faz isso segundo o merecimento já de cada um? Nena mandou recado. Mas cada pessoa pode se autocurar. Nós temos as células tronco no corpo. Tu pode utilizar essas células, tu pode conduzir essas células e te curar. É esse que é o problema. Nós não temos ainda, aqui na Terra pelo menos, a capacidade para fazer isso. Mas existe uma parte da yoga que trata disso. Exatamente. Que é a cura da Kriya célula. Yoga. A Kriya Yoga faz esse processo. Que faz a cura da célula, você cura a própria célula. Cura todo o corpo. Tá? Não, mas vai objetivamente na célula. Isso, exatamente. E isso pode até fazer uma espécie assim de mumificação do corpo. É fantástico esse processo. É do yoga, realmente. Harizar, foi um prazer. Pela primeira vez recebê-lo aqui. Até a próxima. Desejo felicidade para todos.